Olá, meu nome é Fabíola, eu sou a mãe do Isaac e do Israel. Queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha história em termos de maternidade. Eu vou começar com uma passagem que o Senhor trouxe ao meu coração através do pastor Samuel, marido da Cibele, que hoje está na glória com o Senhor, mas um grande amigo, e que o Senhor profeticamente falou através da vida dele. E depois eu vou explicar o porquê. Está em Isaías 54. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama: tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Essa passagem fala muito ao meu coração. A minha história, até brinquei com os meninos que eu falei assim, vai ter que ser um podcast, porque a minha história de vida é uma história no joelho. E em relação aos meus filhos, não foi diferente. Eu já contei uma vez esse testemunho aqui na igreja, num grupo de mulheres, mas eu não podia, pelo médico, né, pela palavra médica, eu não poderia engravidar, não poderia ter filhos. Eu tinha as trompas obstruídas. E ele, na época, passou um tratamento de fazer uma cirurgia, na verdade, para poder desobstruí-las. E eu chorava muito quando eu via as apresentações dos bebês, mexia muito comigo, porque eu sonhava em ser mãe. E quando eu saí do médico, esse diagnóstico, e eu não conseguia, né, um lugar para fazer essa cirurgia, aqui em Valadares não fazia, em Ipatinga não fazia, fomos pesquisar onde fazia. Eu conversei com minha mãe, minha irmã, glória a Deus, porque eu tenho uma mãe de oração. E juntamente nós fizemos um propósito de oração para que o Senhor fizesse esse milagre. E nós começamos então esse propósito de oração. E algum tempo depois deste propósito, a gente estava orando, fiz vários exames, ultrassom em vários lugares, todos confirmavam a mesma coisa. E resumindo, porque a história é muito longa, num dado momento, eu fui fazer um ultrassom com uma amiga minha que me indicou um médico especialista em tratamento, né, para engravidar. E quando eu fui fazer esse ultrassom, o médico olhou e falou assim: não tem mais nada aqui obstruído, suas trompas estão liberadas. Deus fez uma cirurgia do céu, foi uma cirurgia divina. Deus visitou ali minhas trompas e eu pude, né, gerar. Tive a primeira gestação e com 4 meses nós perdemos o nosso primeiro bebê. Foi um momento muito difícil, mas depois o Senhor ia nos fazendo entender, né? E veio a segunda gestação, onde veio o Isaac em 2008. Foi uma grande festa, uma grande bênção do Senhor. E quando Isaac nasceu, nós tivemos uma grande batalha espiritual pela vida do Isaac. O Isaac, com 5 dias de vida, ele teve que voltar para o hospital. E ficou internado no hospital uma semana, com risco de vida. E uma das coisas que ele teria que fazer era transplante mesmo, fazer a troca sanguínea, porque a gente não é sanguíneo, ele tinha que fazer a troca sanguínea. Ele teve incompatibilidade ABO. E quando o médico fizeram o exame, o resultado do exame dele veio errado. Era um outro tipo sanguíneo. E se a gente deixasse, né, fazer essa troca ali, ele ia matar ele na hora. E a taxa dele não descia. E naquele momento nós levantamos o clamor, ficamos ali em oração. E novamente, né, eu lembro desse testemunho de uma forma muito intensa. Samuel e Cibele moravam em Belo Horizonte na época. E a gente pediu ali oração por ele, eles estavam no seminário, no Carisma. E aí ele tinha uma intercessora que pegou o papelzinho ali com o meu nome e o nome do Isaac. Ela não sabia o que era, só falou assim: olha, Deus manda falar para essa mãe, né, para essa pessoa, que ele perguntou quem era, falou assim para essa pessoa, que Deus, o inimigo estava querendo ceifar a vida dessa criança. Mas o Senhor entrou com vida e o Senhor está trocando o sangue dele pelo sangue de Jesus. E nesse momento, a partir desse dia, o Isaac começou a ter uma melhora aqui. Então eu nem sabia dessa oração, dessa situação. A Cibele depois me contou, quando eu já estava em casa, ela me ligou e a gente conversando, e ela foi me contar aquilo que Deus tinha falado lá. E eu fui entender realmente o porquê da melhora dele aqui. Que era o Senhor trocando o sangue do Isaac. E o Isaac
foi ali restaurado a saúde dele para a glória do nome do Senhor. Hoje está Isaac, grande rapaz, grande homem de Deus, profeta do Senhor às nações. O Israel, antes dele também perdi outro bebê. E o Israel veio, né, uma gestação muito complicada, de fazer um repouso muito intenso, uma batalha espiritual intensa, acompanhada com muito jejum e oração. E ao 8º mês de gestação, a bolsa rompeu. E Israel nasceu, mas tivemos também que ter todo um cuidado e com 5 dias de vida novamente. Só que agora o Israel, ele sufocou no leite materno. E foi uma experiência também que o Senhor nos deu, porque eu tinha acabado de sair do quarto, fui na cozinha tomar uma água, mas o Senhor falou comigo, volta pro quarto agora. E na hora que eu voltei pro quarto, Israel já estava todo o rostinho já sufocando. E ali ele ficou já desacordado. Nós fizemos a manobra, e ali com a manobra a gente foi clamando o sangue de Jesus e repreendendo o espírito de morte. Nós fomos repreendendo o espírito de morte e repreendendo e orando e clamando ao mesmo tempo de manobra, mas a gente sabia que estava no âmbito espiritual. E ali Israel voltou, nós fomos ao hospital, graças a Deus não tinha aspirado nada, ele estava super bem, mas um livramento do Senhor. E o que eu posso dizer, diante de tudo, isso é um grande resumo de toda a história, é que o Senhor faz milagres, faz a estéril alegre mãe de filhos, e o Senhor, quando Ele tem a promessa, Ele cumpre. E os meus filhos estão hoje aqui na presença do Senhor. Israel, falo que é o levita do Senhor, um menino alegre, cheio de vida. Eu já falei que ele vai ser pastor de jovens, cheio da unção do Senhor. Isaac, um homem de Deus, e são heranças do Senhor. Por isso o Senhor falou, alarga as suas tendas, porque o Senhor, Ele promete, Ele cumpre, Ele é fiel. E hoje os meus filhos estão aqui para eu contar o meu testemunho e dizer, creia no Senhor, que Ele pode todas as coisas, Ele pode te fazer gerar. E o milagre Ele faz. Glória a Deus.